Uma mensagem, eu nunca preguei sobre essa mensagem, na verdade, a gente foi construindo essa semana, debaixo de direcionamentos, mas a minha expectativa maior é sobre o que nós vamos conversar no próximo domingo. Tá? Hoje é uma introdução para o que nós vamos compartilhar no próximo domingo. Eu tenho visto, assim, tantas pessoas que já foram marcadas pelo Espírito de Deus e que, por algum motivo, acabou fazendo escolhas e hoje está distante de Deus. Esses dias eu recebi lá no meu escritório um amigo, fazia tempo que eu não o via, e esse amigo estava pálido, magro, com aspecto abatido. E eu disse, mano, o que é que está acontecendo? O que é que aconteceu? E eu fiquei curioso, pedi para ele me mandar, ele compartilhou que estava passando por algumas situações de enfermidade e tudo, e eu pedi para ele me mandar os exames, para eu enviar para um médico amigo, para ouvir uma opinião e tudo mais. Mas sabe, queridos, às vezes a gente consegue perceber aos olhos quando a pessoa ela está definhando. Você mesmo, você sabe o dia que você está legal. E você sabe o dia que você não está para conversa, não é? E esses dias eu estava meditando sobre o livro de Ezequiel. E no próximo mês nós vamos comemorar 10 anos de Paz Church aqui em Itapipoca, não é? Mas enquanto a gente celebra, vem uma lembrança de pessoas que estavam e não estão mais. Ao longo de 10 anos, tantas pessoas sedentas pelo Evangelho, que tomaram a decisão por seguir a Jesus, mas que não perseveraram. Eu sei que cada um é responsável pela sua salvação. Eu sei, a escolha é nossa. Eu lembro até que uma vez no auge dos meus 121 quilos, fui fazer uma entrevista com a psicóloga para me preparar para uma cirurgia bariátrica. Graças a Deus eu consegui superar esses 121 quilos sem precisar de intervenção cirúrgica, mas ecoa até hoje, na minha lembrança, quando a psicóloga me perguntou por que não fazer a cirurgia. E eu disse, doutora, eu confesso que eu tenho medo de ficar doente. Toda cirurgia tem seus riscos. E ela olhou e disse assim, e você acha que você já não é? Você tem noção de que a obesidade, ela mata muito mais do que muitas doenças que tem por aí, que a gente acha que mata muito mais do que a obesidade? Doente você já está. Então não vai por essa não, porque... E a gente conversando, teve um momento que ela perguntou assim, quem que coloca comida na sua boca? E na hora, eu fiquei vendo, ao longo da minha vida toda, eu mesmo colocando comida na minha boca. Então, na verdade, eu estava experimentando ali um momento fruto das minhas escolhas. Eu sei que tem situações que fogem do nosso controle. Tem pessoas, por exemplo, que têm disfunções hormonais, pessoas que precisaram tomar medicações por uma questão de outra doença, que isso trouxe uma disfunção e essa pessoa acaba ficando com o sobrepeso, mesmo se esforçando tanto para que isso não aconteça. Mas sabe, queridos, isso traz uma reflexão. A sua vida é resultado das suas escolhas, das suas atitudes. No dia do aniversário da minha esposa, enquanto eu escrevi uma homenagem para ela,
Dentre tantas virtudes da minha esposa, uma delas me chama a atenção. Foi ela superar a dor do abandono do pai. Não vou entrar no testemunho dela, até porque é o testemunho dela, mas eu me lembro quando a minha esposa me ligou perguntando se eu concordava dela levar o pai dela para morar conosco. E, obviamente, que eu concordei. Mas o nível do perdão que ela liberou. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que vivem a ferida da autocomiseração. Passa a vida toda remoendo situações que trouxeram angústia, sentimentos ruins, e justificam a perpetuação de uma vida medíocre, fundamentando suas escolhas em dissabores, em rancores, em falta de perdão. Mas a Rose não. Ela entendeu que o perdão é uma decisão. E ela escolheu perdoar o seu pai. E hoje ela vive uma vida muito melhor do que ela viveria se ela não tivesse perdoado o próprio pai. Então, a nossa vida é resultado do que nós fazemos, do que nós escolhemos. Então, essas pessoas que ao longo de 10 anos foram atraídas ao Senhor e hoje não estão mais, talvez você seja uma pessoa que, por algum momento, andou vacilante na sua caminhada cristã, se afastou dos caminhos do Senhor. Um exemplo claro disso, nossa amiga Sara, que hoje se tornou líder de célula. A Sara, ela teve uma experiência com Deus e ficou afastada de Deus por mais do que um ano. E a gente chorava o distanciamento daquela jovem. E Rodrigo e Vitória não desistiram dela. Foram lá, amaram, acolheram Sara de volta. Por isso que o nome da célula dela, sabe qual é o nome da célula dela? Recomeços. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Próximo domingo nós vamos falar mais debruçadamente sobre uma mensagem que não foi, Deus não me deu. Aliás, Deus me deu através do nosso pastor Eibe, restaurando os soldados feridos, e nós vamos celebrar os 10 anos da nossa igreja no mês de outubro todo. Intencionais em orar, em jejuar e pagar um preço por ver essas pessoas voltando para os caminhos do Senhor. Amém? Por isso que o tema da mensagem de hoje é porta-voz de Deus. Eu e você somos chamados a sermos porta-voz de Deus. Em uma instituição, por exemplo, o porta-voz, ele assume a responsabilidade de ser o representante daquela empresa, o representante daquela marca. Qualquer situação que seja necessária, um posicionamento daquela empresa, o porta-voz, ele está ali para representar aquela empresa. E nós, sabe, queridos, foi assim que Deus escolheu. Ele nos chamou para que a gente seja porta-voz dele na geração em que nós estamos, no tempo em que nós estamos. Olha o que diz Ezequiel capítulo 2. Eu vou fazer, mais uma vez, uma pregação expositiva, digamos assim. Nós vamos ler juntos partes de alguns capítulos de Ezequiel. E nós vamos começar no 2, a partir do verso 3. Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro. Mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor soberano, e quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Você já ouviu essa frase que está muito em evidência hoje? Vá cuidar da sua vida?
Nós temos tantas preocupações na nossa própria vida. Você talvez é pai, é mãe, você tem seus filhos, você tem suas ocupações com os seus filhos, com os seus familiares, com os seus negócios. O seu dia já é tão agitado. E você vem no domingo de manhã, um dia que normalmente temos como dia de descansar, para começar a segunda-feira na ativa. Você vem aqui me ouvir dizer que você, além de tudo que você já faz na sua dinâmica diária, e você conhece muito bem, você é um porta-voz de Deus. E mais, sabendo que muitos sequer vão te dar ouvidos. Só quem tem revelação desse chamado. Só quem tem revelação do quanto foi amado para ir e anunciar as boas novas, sabe, queridos? Ser perseverantes nisso. Mesmo que leve mordida das ovelhas, mesmo que leve coice das pessoas, ainda assim você vai, porque você tem revelação do que Deus te comissionou a fazer. Assim como Ezequiel, o Senhor nos chama para alertar aos seus filhos do perigo de se afastarem. O Senhor nos chama, a mim e a você, para advertir aqueles que estão distantes do Senhor. E não somente advertir dos perigos de se afastarem, e não somente advertir aqueles que estão distantes da revelação desse amor, mas também para aqueles que estão envolvidos no engano, obscurecidos pelas suas próprias convicções. O sobrenatural não é racional. O nosso intelecto, a nossa mente, ela é limitada. Então tem coisas que Deus te chama a fazer que você não entende. Você só precisa ir. E a promessa vem sobre a sua vida. Talvez não no tempo que você quer. Então o sobrenatural não veio para ser explicado. Por isso que o homem racional, ele é muitas vezes incrédulo. Porque ele não dá conta de viver o que ele não entende. E o sobrenatural não precisa ser entendido, só precisa ser desfrutado. Nós temos essa responsabilidade de anunciar o Evangelho, por mais rebelde que seja o destinatário da mensagem. Se não tivessem sido insistentes comigo, talvez hoje eu nem vivo estivesse. Porque poucos e eu sabemos as loucuras que eu fiz na minha vida até conhecer Jesus. E glória a Deus que não desistiram de mim. Olha o que diz o verso 7. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Quantos de nós aqui tomamos decisões achando que estava certo, vai dar certo, e a gente dá de cara com uma situação ruim. Então veja que Deus, ele manda Ezequiel ir, mesmo afirmando que o povo não lhe daria ouvidos. Deus, ele faz isso, não é uma vez só. Ele faz isso repetidas vezes. Como, por exemplo, no verso 7 do capítulo 3. Ele volta a falar, o povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos, assim como não deu ouvidos a mim, pois todos eles têm um coração duro e são teimosos. A ordem de Deus para Ezequiel é tão séria, presta atenção,
que ele chega a fazer advertências sérias a Ezequiel, a ponto de Ezequiel ser culpado, ser responsável pela vida daquelas pessoas. Vamos ler o verso 19 e 21 do capítulo 3. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Quantos aqui gostam de pagar impostos? Pelo amor de Deus, gente. Ninguém aqui gosta de pagar imposto. Por quê? Pagar imposto para corrupção? Eu vou pagar imposto para ter que pagar plano de saúde, se o dinheiro do imposto não é utilizado para gerar uma saúde de qualidade para a gente? Presta atenção. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Você deixa de fazer a sua parte porque você condiciona a sua parte à boa atitude do outro? Então você não está autorizado a desfrutar das consequências da lei da semeadura. Porque aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Quantos de nós não devolvemos o dízimo porque existe pastor ladrão por aí? Existe ou não existe pastor ladrão por aí? Mas a promessa de quem é fiel nos dízimos e nas ofertas é para o pastor ou é para mim, que sou fiel no dízimo e na oferta? O pastor que se vire com Deus, meu irmão. Mas eu não vou abrir mão de fazer a minha parte. Mesmo você não gostando de pagar impostos, nós devemos pagar impostos. E sabe de uma coisa? Quanto mais imposto eu pagar, melhor é. Porque o imposto que tu paga, ele é proporcional ao que tu ganha. Então, quanto mais tu ganhar, mais tu vai pagar impostos. Se você pagasse seus impostos, você não preocupava com o fiscal da Receita Federal e da Cefaz lá no seu negócio. E o melhor travesseiro que nós temos, sabe qual é? É a nossa consciência. Por nossa consciência para com Deus, é louvável que a gente sofra aflições, mesmo que injustamente. Vocês estão entendendo? Se você vai andar nessa nova luz a partir daqui, é problema seu. Eu estou fazendo a minha parte. Assim como Ezequiel. Eu estou com a minha vida salva. Ele não diz aqui? Você, porém, salvará a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente não pode aceitar o evangelho da conveniência. O evangelho da conveniência é quando nós, pregadores, ou mesmo que você não seja um pastor, um líder, mas o evangelho da conveniência nos torna crentes camaleão. A gente se amolda àquilo que é mais conveniente. A gente flexibiliza o evangelho. E no que diz respeito a ser um porta-voz de Deus, deixa eu te dizer, isso não é uma sugestão. Se você é cristão, ser um porta-voz de Deus não é uma opção para você. É uma ordem do Senhor. Porque Ele nos chama a pregar o Evangelho a toda criatura. Ele nos chama a fazer discípulos. Não é se você quiser. Essa é uma ordenança para mim e para você. E ele continua no verso 20. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles será lembrado, e eu o considerarei responsável pela morte deles.
Pelo amor de Deus, cara. Eu lendo isso aqui essa semana, isso me deixou assim em crise. Porque as pessoas olham para mim e dizem, cara, eu não sei como é que tu dá conta. Tu tem uma família grande, uma família bonita, tu tem um escritório de advocacia, tu tem que pastorear uma igreja de centenas de pessoas. A realidade é que eu não dou. Eu não dou conta. É a revelação e a dependência. Apesar das nossas fragilidades, da nossa pequenez, das nossas limitações, a gente tem que se apegar na promessa de Deus de que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas enquanto você continuar justificando a sua inércia, enquanto porta-voz de Deus, você vai continuar vivendo uma vida medíocre. Por quê? Porque a justificativa perpetua a mediocridade. Uma vez que você é confrontado com uma verdade, e essa verdade faz sentido para você, você tem duas escolhas. Continuar negligente ou agir e andar naquela nova luz. Por isso que hoje nós vemos uma gama de crentes derrotados. Crentes que creem que Deus existe, que creem na palavra de Deus. Cristãos vivendo uma vida miserável, porque acreditam em Deus, mas não se apropriam do poder de Deus que está à disposição deles. Quando o véu se rasgou, nós tivemos acesso livre a esse poder. Está em Efésios. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós morremos com Ele, e com Ele nós ressuscitamos, e estamos assentados à direita de Deus Pai, acima de todo principado e potestade nas regiões celestiais. O problema, sabe qual é? É que eu estou focado na conta de energia, que está atrasada. Não é que você vai ser irresponsável quanto a isso, não. O problema é que você vive o que eu falei lá no princípio, a ferida da autocomiseração. Você não se vê capaz, você acha que é com seus próprios méritos, com as suas próprias forças. Você, na verdade, não está inclinado a acreditar no sobrenatural de Deus, porque você é muito dependente das suas próprias convicções. A gente tem que aprender a entrar no nível de dependência e descanso no Senhor. Não é fácil. Eu sei que não é. Eu estou tão distante desse nível. Mas eu tenho buscado. E você que está aqui nessa manhã, isso é prova de que você também está buscando. Porque está vendo essas cadeiras vazias aí? Elas poderiam ter várias pessoas sentadas aí. Temos um cara aqui, meu irmão Marcelo. Ontem foi aniversário lindo da filha dele, 15 anos, Sofia. Nós dançamos, eu não. Minha mulher fica até com raiva de mim, porque ela sempre gostou de dançar. Saiu de casa já dizendo que queria dançar, não foi, Bel? E eu vou impedir minha mulher de dançar? Não. Mas ficamos até 1h da manhã, celebrando a vida da Sofia. Acordamos com sono, sim ou não? Cansados? Mas não é motivo para a gente não fazer o que a gente sabe que precisa ser feito. E Marcelo está ali. Não somente, esteve na festa até 1h da manhã, como estava preocupado em pagar despesas, que eu tenho certeza que não foi pouca. Vocês estão me entendendo, gente? Nós precisamos fazer a nossa parte. Mas se você advertir os justos, olha o verso 21, a não pecarem, eles lhe derem ouvidos, e não pecarem, eles viverão, e você também salvará a sua vida. Deixa eu te perguntar, quando tu chegar lá no céu, tu vai celebrar quantas vidas que tu foi, na qualidade de porta-voz de Deus, instrumento dele aqui na terra, para tirar do lamaçal e da escuridão do pecado? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas passaram a conhecer Jesus a partir da tua vida?
Cara, você já imaginou você chegar no céu e o Senhor te recebe? Renan, deleita-te no gozo do teu Senhor. Vai desfrutar a eternidade com teu pai, com a tua mãe, com a tua irmã, com a tua esposa, com teus filhos. Você tem noção do que é isso? Se você crê na vida eterna, e se você está aqui é porque você crê na vida eterna, você vai olhar diferente daqui por diante. Quando você vê alguém que ainda não conhece a Jesus. Seja um porta-voz de Deus. Nós somos chamados para isso. Algo que aprendemos lendo esse livro de Ezequiel é que Deus, olha só, é para estar aqui. Deus não tem compromisso com os nossos próprios desejos, com o que não está de acordo com a vontade dele. Nós precisamos discernir através da palavra. É a palavra que é afiada como uma espada de dois gumes, a ponto de separar a alma do espírito. Sabe por que a palavra de Deus diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas que ao final levam à destruição? Porque a gente tem alma, tem desejos, tem sentimentos. E esses sentimentos e desejos têm origem aonde? No nosso coração. O que é que a palavra de Deus diz? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E o nosso coração é corrupto. E se você não tiver discernimento para desassociar o que é vontade sua do que é da vontade de Deus, Deus, ele não tem compromisso com o que é vontade sua. Por isso que tem gente que diz, eu ouvi de Deus, Deus falou comigo. Será que foi Deus mesmo? Uma vez um jovem chegou para mim e disse, pastor, eu achei a mulher de Deus para a minha vida. Que bom, irmão. A mulher de Deus, ela nunca vai te afastar dos caminhos do Senhor. Ah, não, nós temos que transar, porque senão tu não prova que me ama. Vocês já ouviram isso? E aí, você foi? O homem e a mulher de Deus para você nunca vai te tirar do propósito. Nunca. Pode ser um desejo seu, mas não a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, mas Deus, se Ele permitiu que eu tivesse com o fulano até agora, é porque é vontade dEle. Como é que é vontade de Deus? Se Ele mesmo fala sobre o julgo desigual. Não tem confirmação. Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, queridos. Pode querer culpar a igreja, pode querer culpar o discipulador, pode querer culpar... Eu sei que uma boa igreja faz diferença na vida de um cristão. Eu sei que um bom discipulador faz diferença na vida de um cristão. Mas ele não estabelece seu destino, não. Sabe por quê? Quem era o discipulador de Judas? Quem era o discipulador de Judas? Foi o que aconteceu com Judas? Coração rebelde, obstinado, intencional em fazer o que Deus deu a prova. Então, com todo carinho, não venha querer me culpar como seu pastor pelas asneiras que você tem desfrutado. Vocês estão comigo? No verso 26 do capítulo 3, fica clara a advertência que nós não devemos manifestar o que é somente nossa vontade, mas o que Deus nos manda fazer. Olha para o teu irmão e diz assim, ei, cara, ou ei, jovem, que pega homem e mulher, né? Deus não erra. Deus não erra. Ele sendo Deus, ele não erra. Por isso que a gente precisa ser íntimo dele, para que a gente venha fazer a vontade dele. Que a nossa vida seja alinhada com ele. Nesse caso aqui, vamos ler versos 24 a 27. A vontade de Deus, ela é tão intensa,
de te garantir na bitola. Você sabe o que é bitola? Você não tem um trilho do trem? Por que o trem não sai do trilho? Porque ele é condicionado a ficar naquela bitola. Ele quer tanto que a gente fique nessa bitola, ou seja, nessa caminhada com ele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, continuando firme nele. E ele garante que 1.000 cairão à direita e 10.000 à esquerda, eu não sei agora qual é o lado, certo? Mas o fato é que a gente vai passando pela prova, porque nós continuamos perseverantes naquela bitola. Olha o versos 24. Ó. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Vá para sua casa e tranque-se dentro dela, disse ele. Ali, filho do homem, você será amarrado com cordas e não poderá sair para o meio do povo. Por quê? Estava ansioso. Tem gente que tem uma experiência com Deus, aí começa a compartilhar os sonhos dela com pessoas que, na realidade, são matadores de sonhos. Sabia que você já pode ter sido um matador de sonhos? Quando o teu vizinho chega num carro novo, especialmente importado, como é que fica o teu coração? Ah, roubando. É ou não é? Ao invés de celebrar a conquista do irmão, se foi por meios lícitos ou ilícitos, isso não é problema seu. Entende? Então tem muito cristão dentro das igrejas aí que não desfruta do melhor de Deus, porque ao invés de intercessores, eles se tornam juízes. Sabia que nós, como intercessores, nós temos o poder de Deus para mudar situações? Só que ao invés de intercessores dentro da igreja, nós estamos como juízes, julgando atitudes e escolhas das pessoas, sabia? Aí tem gente que perde o melhor de Deus, porque Deus tem uma palavra transformadora para a vida dele e ele está preocupado com o cabelo da irmã do lado, que deve ter gastado uns R$1.500 para ajeitar aquele cabelo e está com a conta lá do comércio atrasada. Está com o nome no SPC. Diga assim, misericórdia. Nós somos intercessores, irmãos. Nós não somos juízes. Ali, filho do homem, você será amarrado com cordas e não poderá sair para o meio do povo. Farei, olha só, sua língua se prender ao céu da boca, para que fique mudo e não possa repreendê-los, pois são rebeldes. Mas quando eu lhe der uma mensagem, desprenderei sua língua e deixarei que fale. Então você lhes dirá, assim diz o Senhor soberano, quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá, pois são um povo rebelde. Você está vendo como Deus te ama tanto, que Ele até controla a tua língua? Ou pelo menos tenta, né? Então Deus ele está preparando Ezequiel para uma missão. Diga, missão. Deus ele quer usar a vida de Ezequiel para restaurar um povo que estava morto, uma nação entregue à rebelião. Quais são os teus valores? Qual é o padrão moral que você traz como prumo, como bitola para a sua vida? A gente está entrando aí na reta final de um pleito eleitoral. E você tem que fazer escolhas. O que vai motivar a tua escolha? Um emprego? Um vizinho, uma familiar seu que precisa de algo, a ponto de você abrir mão dos seus valores?
Fica a dica. Se nós vamos ouvir e de anunciar o evangelho em tempo e fora de tempo. Olha 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Quantos estão perecendo por não conhecer? Esses dias chegou um vizinho novo lá. E eu já peguei o telefone dele. Eu vou ver essa família aqui caminhando conosco em nome de Jesus. Quantos vizinhos você tem? Nós, enquanto cristãos, nós somos chamados para ser diferente. Não é estranho. O que é ser diferente? É não se amoldar aos padrões do mundo. A gente morava em Fortaleza, no 4º andar, era de escada. Pense, num sofrimento para entrar em casa. E quando ia para o mercantil, então, fazia as compras, subia com tudo aquilo. Mas tinha uma vizinha nossa lá, que ela era cristã. E o negócio era tão sério, que ela era uma cristã estranha. Quando, na verdade, nós somos chamados a ser diferentes. Estranha por quê, Anderson? Porque se ela cruzasse com a gente, no corredor, no hall do prédio, sabe o que ela fazia? Ao invés de ser porta-voz, ela era constrangedora. Eu olhava, meu Deus, essa mulher é tão santa que ela não pode nem olhar para mim. Certamente ela vai para o céu, não bate nem nas nuvens. Eu ficava com medo. Você é crente a isso aí? Pois deixou aqui mesmo. Tem interesse desse Deus aí não, cara. Se Deus nos fez seres relacionais, nós não somos chamados a ser uma ilha. Então eu te pergunto, tu tem relacionamento com teus vizinhos? Ou tu é santo demais para não sentar à roda dos escarnecedores? Você sabia que Jesus sentou na roda dos escarnecedores? A diferença, sabe qual era? Que ele tinha propósito. O problema é quando a gente senta na roda dos escarnecedores e ao invés da gente ter propósito de influenciar os escarnecedores, a gente se torna um com eles. É o evangelho da conveniência. Não, pastor, eu estava lá só para orar com eles. Estava só orando. Agora eu quero entrar na mensagem de hoje. Olha a visão que Deus deu para Ezequiel. E eu quero que você saia daqui com essa visão hoje. Coloca a capa do slide, por favor, filho. Eu vou te dar esse trabalho aqui. Olha só. O que é que a gente vê aqui? Você está vendo isso aqui, ó? Um monte de caveiras. Vida, né? Vida? A ausência de vida. A ausência de vida. Vamos ler agora os versos 1 e 3 de Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. O que significa esses ossos secos? Estado espiritual de morte. Lembra do meu amigo que chegou lá no meu escritório?
magro, abatido, pálido, sinalizando que se ele não cuidasse, o seu destino era aquele vale de ossos secos. Só que nós somos espírito, alma e corpo. O corpo do meu amigo lá sinalizava que não estava certo. Tinha que ter cuidado. Tinha que tomar providências. E você sabia que o nosso espírito sinaliza também quando ele está precisando de uma atenção importante? Pessoas frias. Você percebe quando você está se distanciando, desinteresse pelas coisas de Deus. Estar com os irmãos já não faz mais sentido. Já não tem tanta graça certos assuntos. Já tem dias que eu não consigo ler a Bíblia. Falar sobre a palavra de Deus já não é mais interessante. Existem sinais que para nós devem servir como alertas. A morte espiritual, a rebelião desse povo, a falta de interesse por Deus, a indiferença com o Evangelho, tudo isso traz sequidão para a nossa vida. A palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuidado para que não... Então, meu irmão querido, eu vim aqui para te dizer, você não está imune a essa possibilidade. Esteja vigilante. A ignorância, a falta de conhecimento, nos faz ser levado por qualquer vento de doutrina, querido. É por isso que a gente não vê mais aquelas manifestações sobrenaturais. Por quê? Porque estão lançando muitas ofertas, muito entretenimento, que nos tira do propósito. Mas assim como Ezequiel, Deus conta comigo, Deus conta com você, para que nós sejamos mensageiros, embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra, verdadeiros porta-voz do Senhor aqui. Vocês estão comigo, amém? Por isso que eu digo que tudo que a gente está experimentando é grandioso, maravilhoso. 2 células multiplicaram essa semana. Nós tivemos um tempo que toda semana tinha multiplicação de células, é o reino de Deus crescendo, é o reino de Deus sendo expandido, glória a Deus por isso, que maravilha. Mas deixa eu te dizer, isso não é nada. Nós somos uma igreja de 1000 pessoas. Quantas pessoas nós temos só aqui em Itapipoca? Cadê a galera de Tururu? Está aí? Uau, olha só, quantas pessoas de Tururu. Inclusive ali também, né? Meu amigo Evandro é de Tururu também. Deixa eu te perguntar, quantos 1000 habitantes tem Tururu? 30? 16? A Montada, Paulinho, tem quantos habitantes a Montada? 45. Uruburetama tem quantos, filho? Quem gosta de matemática aí, calcula aí, o Renan é bom nisso. Itapipoca, 140. Somando a Montada, Uruburetama, Tururu, Itapipoca, nós temos aí 350 mil pessoas? 223. Só que de ontem para cá nasceu um menino demais. Mas escute, nós somos uma igreja de 1000 pessoas, contemplando gente do Tururu, de Uruburetama, de Amontada. 1000. Quantos por cento de 250 mil é? Nada. Você tem noção do que falta ainda? Claro que a gente tem que lembrar dos nossos irmãos em Cristo que estão aí pagando um preço. Quantas igrejas relevantes nós temos aí, homens e mulheres de Deus envolvidos nesse propósito, nessa missão. Mas o que a gente tem feito aqui ainda é pouco. Deixa eu perguntar para você. Se eu lhe desse esse copo de água aqui para você beber, pura, mineral, você beberia sim ou não? Agora eu pegasse só uma gotinha aqui, ó, de um veneninho chamado carrapaticida. Quem é do sertão aí sabe o que eu estou falando.
Aqui tem meio litro d'água. Eu vou botar só uma gotinha. Você bebe? Por quê? Por que você não beberia? São 500 ml e 1 ml só de veneno, querido. Não vai fazer mal, vai? E a tua vida? O que é o pecado? O que é? Desagradar a Deus, obedecer a Deus. Qual é o salário do pecado? Qual é? A morte. Aí você tem 500 ml de vida e bota 1 ml de pecado. E acha que está tudo bem. Agora tu imagina tu botar 150 ml. Aí a gente se conforma, sabe? Porque continua vivendo, né, Arthur? Continua vivo, estamos vivos. Só que a realidade é que muitas vezes a gente está só sobrevivendo. E está passando ao largo, sabe o quê? Uma vida de abundância. Por isso que a gente não vê nos tempos de hoje o manifestar sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque tem muitas gotinhas em cada uma das nossas vidas. Mas nós estamos aqui hoje para que a gente possa realmente nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus. E não somente isso. Não somente ser abençoados, mas também ser bênção na vida dos outros. Aqui, lá no deserto, lá na Lagoa da Pedra dos Paulos, lá no Calugi, lá em Uruburetama, no Tururu, lá em Amontada. Você consegue ver pessoas saindo daqui, indo para os lugares, levando essa luz, e pessoas sendo contagiadas pelo amor de Deus que flui através das nossas vidas. Passa um filme na minha cabeça. Apóstolo Melvin vem lá dos Estados Unidos, não tinha compromisso nenhum com o Brasil. Aliás, não tinha compromisso nenhum com a casa 103, lá na Fazendinha, que é a minha casa. Nenhum. Mas ele se levantou como porta-voz de Deus. Largou tudo lá. Veio como missionário para o Brasil. Estabeleceu-se ali o início de um grande projeto. Projeto Amazônia, que hoje nós chamamos de Paz, que é o que dá nome à nossa igreja. Paz Church. Igreja da Paz. E lá em Santarém se estabelece uma base de envio de portas-vozes do Senhor. E em 2006, eles enviam pessoas aqui para o Ceará, e Fortaleza. E de Fortaleza, pessoas saem para os municípios. E a gente chega aqui em Itapipoca. E daqui de Itapipoca, Deus envia porta-vozes para outros lugares. E assim, o Evangelho vai sendo propagado. Vocês estão entendendo, gente? Mas se a gente não se posicionar, se a gente continuar vivendo o conforto da mesmice, vai acontecer, mas vai demorar. Enquanto demora, muitas pessoas morrem sem conhecer esse Evangelho. E aí, para finalizar, olha o que diz o verso 37, a partir do verso 4. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Esse corpinho sarado e bonito que você tem, parecido com o meu, ó, não vale de nada.
dependendo de como você usa. Aqui, ó, é templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito Santo. Coragem você, assista pastor Luciano Subirá. Deus tem usado muito a vida dele sobre a importância da nossa saúde com o corpo. Muito, muito bom. Nós precisamos não apenas desse corpo material, mas nós precisamos ser chacoalhados pelo Espírito de Deus em nós. Olha o que diz o verso 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? Você pode ficar de pé como esse exército enorme. Aí olha só, olha o verso 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetizei e disse-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo voltou a abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, aleluia. Quantos ossos secos nós que estamos aqui hoje éramos? Talvez até temos tendões, carne, alguns com mais carne, outros com mais gordura, mas o fato é que nós precisamos desse Espírito. Deus promete uma restauração completa em todos os aspectos, no espírito, na alma e no corpo. Amém? Então nós vamos adorar o Senhor agora, mas antes eu quero resumir essa mensagem. Três coisas. Primeira delas, Deus é capaz de trazer vida onde parece haver apenas morte e destruição. Vocês viram aquele casalzinho que passou aqui convidando você para a viagem de casais? Estavam separados há quase 2 anos. Wander queria ver o cão e não queria ver a Luciana. Sabe o que aconteceu? Deus levantou a pastora Rose como porta-voz dele para anunciar e profetizar sobre a vida daquela família. Nós não aceitamos. Todo espírito de divórcio cai por terra. Nós declaramos uma família restaurada. Nós declaramos uma família regenerada. Deve ter tantos outros de vocês aqui, que se eu fosse abrir a oportunidade para você falar aqui, tantos testemunhos seriam. Vejo rostinhos aqui que eu conheço um pouco. Deus sabe, você sabe. Ontem, Charlton, a gente estava no aniversário da Sofia, e a gente vendo o seu filho. O Wander falou, olha só, quem diria? Um jovem, como o Charlton já anunciou, trancado num quarto, sem alegria, sem esperança. Aí conheceu a igreja do Pisca-Pisca, a igreja da parede preta. Gostou. Como pai e mães dedicados, sabe o que foi que eles fizeram? Vamos estar junto com nossos filhos. E o menino pulando, vibrando, celebrando com os amigos ontem. E o Wander, olha aí como Deus é poderoso. Quantos testemunhos mais eu poderia trazer para você aqui, meu irmão? Vocês estão entendendo? E por que a gente não parte para cima com tudo? Larga a mão de desculpa esfarrapada. Deixa eu te dizer uma coisa.
Se Deus não está na tua agenda, meu irmão querido, a tua agenda está fora do propósito. Sabe o que é pecar? Errar o alvo. Não esqueça mais disso, não. Aprendi isso com o pastor Ricardo Vasconcelos, lá de Brasília. Ele disse, você imagina que fazer a vontade de Deus é acertar o alvo. Errou o alvo, pecou, meu irmão. Deixa eu te perguntar, tu tem tido uma vida de acertos? Se não, busque mais do Senhor. Que Ele vai te dar discernimento, entendimento, sabedoria, conhecimento. Ele vai te dar poder, força para tu andar em vitória em todos os aspectos da tua vida. Amém? Então, não somente Ele traz vida num ambiente de morte, mas Ele nos restaura por completo através da renovação do nosso espírito. E não somente isso. Você vê que Ele restaurou Israel, não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Sabe o que é que acontece aqui? Uma promessa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, diga, todas, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Então aplauda o Senhor, vamos adorar Ele. Aleluia. Glória a Deus.